Chegamos de novo, terça-feira. Pessoal que for entrando aí, hoje nós vamos falar sobre medo e ansiedade. Vamos lá? Todo mundo aí, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quem chegou já? Tayane, Caetano, Betânia, Aline, Raquel, Romas, Pai, Grace, Sueli, Jonatas, Gigusmão, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre medo e ansiedade. Quem nunca, viveu algum tipo de ansiedade na vida? Medo. Sei que é transtornado na ansiedade. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que cura a ansiedade, cura o transtorno. Todo mundo aí? Vamos lá? Vocês estão bem? Boa noite, boa noite. Hoje o nosso tema é medo e ansiedade. Vou até escrever aqui e deixar fixado, que é bom colocar. Medo e ansiedade. Pronto. Podemos começar, pessoal? Quando eu trago esses dois temas assim, exemplo. Ontem nós falamos sobre carência afetiva, dependência emocional e codependência. Mas eu lancei o tema como carência afetiva e dependência emocional. Quando eu trago esses dois temas, que eu sempre vou trazer o contraponto entre eles e as diferenças entre cada um deles, as identificações de cada um deles. Por que eu acho interessante? Principalmente por esses temas parecidos como medo e ansiedade, carência afetiva e dependência emocional. Porque eu acho importante trazer a diferença. Porque quando a gente sabe exatamente do que se trata, a gente sabe exatamente como que cuida. Se a gente sabe exatamente como identificar, a gente sabe exatamente... Eu identifiquei um problema. A gente sabe exatamente como que precisa atuar, como que a gente precisa agir para resolver, como que a gente precisa fazer com que se crie a estratégia necessária para tratar. Então hoje, já de início assim, nós vamos trazer a diferenciação entre medo e ansiedade. Quem souber já aí sobre a diferença de medo e ansiedade, fique à vontade para falar. Gabi, Nanda, Fernanda, Rômulo, saudade também, Rômulo. Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Pessoal, a diferença de medo e ansiedade é uma diferença assim bem pontual. Qual que é a diferença de medo e ansiedade? O medo, ele é uma reação fisiológica, biológica a algo real. A ansiedade é uma reação, é uma forma de a gente reagir a um perigo, a algo que está na nossa mente, ou seja, é irreal, está só na nossa imaginação. O medo, então, diferente da ansiedade, eu não sei se vocês já viram um vídeo que ficou assim bem conhecido porque ficou repetindo demais nos Reels, na internet, de um cara falando assim: a ansiedade não existe, a ansiedade é medo. E é verdade. O que acontece? A ansiedade é um medo de algo que não existe na realidade. Exemplo, se eu estou lá na selva e eu estou de frente para um animal assim que vai me destroçar se eu não tiver meio de fugir e de atacar. O nosso reflexo de luta ou fuga. Certo? Se eu estou lá diante de um leão, se eu estou lá diante de um hipopótamo, se eu estou lá diante de um elefante, aquele bichão, se eu estou lá observando ele e não sinto nada, é meio que esquisito, estranho, não estou sentindo nada, que coisa doida. A gente tem que sentir medo, por quê? Tem um perigo ali. Qualquer momento, esse bicho pode me atacar, essa coisa ali pode me ferir, esse problema ali pode me atacar. Então, o medo, ele acontece como uma resposta do nosso corpo para um perigo, uma questão iminente identificada. Ou seja, o medo é uma reação a algo que já está acontecendo. Só que se a gente está dentro de casa, se eu estou lá dentro do meu quarto, na cama, indo dormir, e eu começo a ter as mesmas sensações, como se tivesse um leão na minha frente. Eu começo a ter uma dor de barriga, porque
eu preciso esvaziar o meu intestino. Aí eu começo a ter um suor, eu começo a ter uns reflexos de querer correr, eu começo agora o meu coração a acelerar, o coração bater forte, como se eu precisasse agora, né, que o meu corpo inteiro tivesse com sangue para lutar, para ter força. Se eu tô com essas sensações dentro de casa, na minha casa, lá dentro do meu quarto, sem o leão, sem o elefante, sem um perigo, né, ali iminente, eu não estou com medo, eu estou com ansiedade. Eu não estou com a reação fisiológica a algo que é real. Eu estou com a reação fisiológica a algo que é irreal. E isso não é medo, isso é ansiedade. Percebe a diferença? Que eu vou falar agora dos dois. A diferença desses gritantes, né? Desses dois. Graças a Deus, boa noite, saudade. Saudade também. Oi, Dé, saudade. Márcia, amo seus conteúdos. Eu também amo entregar meu conteúdo. Do Márcia. Tati, boa noite. Pessoal que está entrando aí, vocês já perceberam então a diferença. Me comunica aqui se vocês estão entendendo a diferença entre medo e ansiedade. Como é que tá aí? Se tá ok. Quero saber se vocês estão acompanhando. Até para eu dar continuidade, né? Tipo aula, né? Estão acompanhando? Se estão acompanhando, a aula pode continuar. Perfeitamente. Está. Ok. Entendendo. Então vamos lá. Sim. Ok. Dito isso, o que acontece dentro do nosso corpo? O que acontece dentro do nosso cérebro quando tem um perigo, né? Uma questão em evidência de um perigo iminente? A nossa amígdala cerebral tem desses dois lados, direito e esquerdo. Quando tem um perigo, né? Quando tem um predador diante de nós, ela vai ativar, ela vai reagir. E todas as vezes que ela, através, né? A nossa amígdala, através da nossa experiência, da nossa percepção, ela vai ativar sinais de alerta, fazendo com que a gente no corpo tenha experiências de reflexo para luta ou fuga. O que é isso? O nosso hipotálamo, que faz parte desse sistema que a gente chama de sistema límbico cerebral. O sistema límbico, através das amígdalas e através do hipotálamo, as amígdalas reagindo, as amígdalas percebendo a experiência. O hipotálamo vai fazer com que isso agora seja no nosso corpo ativado. Então a liberação desses hormônios é através do hipotálamo para o nosso corpo. Aumento de frequência cardíaca, aumento de sudorese, tentativa de atacar ou tentativa de se esconder, correr para algum lugar ou correr para atacar esse animal. Se eu percebo, né, que eu posso atacar, então eu vou atacar. Se eu percebo que eu não tenho condições de atacar e eu tenho que correr mesmo, eu vou para dentro da caverna, né, eu vou para dentro do meu quarto. O que acontece com tudo isso? Essas situações fazem com que o nosso corpo reaja de uma maneira boa, é genuíno, ou seja, é verdadeiro, precisa ser. Só que dentro, né, da nossa casa, sem um perigo, a gente já está protegido e super protegido. Se eu sinto isso, se a minha amígdala vai reagindo e o meu hipotálamo vai fazer com que o meu corpo sinta essas sensações como se eu estivesse na selva, eu estou ansioso e eu estou com a sensação emocional que eu não deveria ter. Então, para diferenciar, se a ansiedade, como eu já disse, é irreal, se a ansiedade não é para ser vivida na vida de uma maneira não devemos viver o transtorno da ansiedade na nossa vida. Se a gente vive, é porque tem algum perigo emocional diante de nós e que a gente não está conseguindo saber lidar. A gente não está conseguindo fazer com que isso seja de uma maneira seja lidado de uma maneira mais tranquila. Então, qual é? Para quem já leu meu e-book sabe perfeitamente do que eu estou falando. Qual é, então, a raiz emocional que faz com que a amígdala reaja a uma situação e perceba um perigo que não existe? Qual é a raiz, a questão emocional que me faz, mesmo dentro de casa, mesmo na minha casa, mesmo no meu quarto, protegido, ter essa sensação de como se tivesse um bicho no meu quarto para me devorar, para me atacar?
é a dívida emocional em relação a alguém que exerça algum tipo de autoridade ou que eu tenha um laço afetivo muito grande. Essas duas coisas, anotem. O que desencadeia a ansiedade, que é um medo irreal, um medo de algo que não existe, um medo imaginário? O que desencadeia o transtorno da ansiedade na minha vida? Se eu estou dentro do meu quarto, se eu estou vivendo uma situação que não tem perigo, mas eu estou sentindo perigo, o que desencadeia? A autoridade ou uma relação que eu tenho de afetividade com alguém e que eu não sei lidar, como se eu estivesse em um perigo iminente. A dívida emocional é a sensação de que tem um perigo, de que tem um problema e que eu não consigo lidar com isso. Ou eu vou correr, ou eu vou atacar. São essas as sensações. E o que é a dívida emocional? A dívida emocional é quando a gente deve algo a alguém emocionalmente. Não é redundante. Eu vou explicar novamente para vocês entenderem. A dívida emocional é quando eu devo algo para alguém emocionalmente e eu não consegui pagar isso que para mim era uma promessa interna. Exemplo. Se eu estou no relacionamento, os exemplos que eu dou lá no meu e-book. De uma moça, por exemplo, que prometia para a mãe sempre: mãe, quando eu formar, eu vou fazer com que a senhora viaje comigo, eu vou te dar tudo aquilo que a senhora sempre quis, a gente vai nos melhores restaurantes. Aí essa moça, né, já depois de formada, com sucesso na profissão, ela agora vai se ver diante de situações de viagens, de comida boa, tá diante de um prato ali, e ela sente a ansiedade, o perigo, né? O que ela pensava? Eu vou comer isso aqui e eu vou morrer. Eu vou comer isso aqui e vou me intoxicar. Eu vou comer isso aqui e vou ter uma alergia. O que ela tá dizendo? Um prato de comida não é um perigo. O prato de comida não é um leão para ela sentir esse medo de correr ou de lutar, de ter essas sensações de sudorese, de tremor e de ficar querendo, sabe, fugir dali. É um prato de comida. O que está por trás para fazer com que essa pessoa, né, na amígdala dela, reaja à situação, identificando que tem um perigo ali, na imaginação dela? Ela deve para a mãe o quê? Poxa, eu estou aqui vivendo já o sucesso da minha profissão, eu estou aqui vivendo já aquilo que eu sempre prometi para minha mãe e ela não está comigo. E o que isso é? Nessa percepção, eu vou comer essa comida, eu vou passar mal, eu vou morrer, porque eu preciso pagar isso que eu não consegui pagar diante da minha mãe, que foram as promessas que eu fiz para ela anteriormente. Então, a pessoa que deve algo a alguém, que não está quite com alguém, que não está empatado com alguém, que não é empático com essa pessoa, que não está empatado com essa pessoa, ela sempre vai dever alguma coisa e isso vai transtornar as relações. E isso vai transtornar a realidade, porque a realidade é um transtorno das relações, porque é um medo de algo que é imaginário. Precisa então de uma relação estar desestruturada, uma relação estar desequilibrada. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Assimilando tudo, assimilando muito. Pessoal, vocês estão entendendo até aqui? O conteúdo parece assim muito complicado, mas não é. Vai ficar salva lá? Vai ficar salva a live. Apertem o coração, o Insta sempre. Apertem no coração, o Insta sempre entrega mais pessoas. Isso mesmo. Pessoal, tem um aviãozinho aqui, entrega mais para as pessoas e coloca o dedo no coração que entrega mais. Oi, a live vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada. A ansiedade é o medo ideal de uma dívida emocional, um medo irreal. A ansiedade é um medo ideal de uma dívida emocional com alguém que tenho afetivamente e estive em perigo iminente. Não, calma aí. A ansiedade é um medo ideal de uma dívida emocional com alguém que tenho afetividade e estivesse em perigo iminente. Sim. Não como se você estivesse... Não, tá, vou pegar essa questão sua. O transtorno da ansiedade acontece quando
eu não tenho um perigo iminente, eu não estou com um problema iminente, né? Um leão, eu não estou lá na selva, eu não estou na floresta, eu não estou com esse perigo, mas eu sinto como se eu estivesse. Então a ansiedade, o transtorno da ansiedade é um problema, uma questão emocional que desencadeia, não é real, não é no físico, não é que está acontecendo na minha realidade. É uma questão emocional que desencadeia sensações no meu sistema límbico, através das minhas amígdalas e do meu hipotálamo, situações como se eu estivesse em um perigo real. Então é como se eu estivesse diante do leão, mas eu não estou. Então eu vou sentir as mesmas sensações, como se tivesse a sensação do medo, né? O medo real, como se eu tivesse a sensação igual, só que não está acontecendo nada. Então a ansiedade se transtorna quando eu emocionalmente estou devendo alguma coisa para alguém e construo emocionalmente isso dentro de mim, através das imaginações mesmo do meu córtex pré-frontal, que vai imaginar todas essas coisas, mesmo não tendo perigo, eu vou imaginar todas essas coisas. Então eu imagino como se estivesse, porque emocionalmente eu estou devendo algo para alguém. Estou devendo algo ali atrás. Deixei a desejar. Qual que é a sensação? É a mesma, de como se estivesse devendo alguma coisa para alguém. Pessoal, pensa comigo. Vocês estão devendo R$1 milhão para uma pessoa. A última coisa que você vai querer é estar perto dessa pessoa. A última coisa que você vai querer é estar junto dessa pessoa. A última coisa que você vai querer é que essa pessoa apareça na porta da sua casa batendo, pedindo o dinheiro, cobrando de você. Porque a sensação da dívida, a sensação de dever alguma coisa para alguém, é essa mesma sensação que a pessoa da ansiedade vive. Um perigo que a qualquer momento pode bater a minha porta e me fazer sofrer, e me colocar em perigo, e me colocar em situação de tensão, e me colocar em alerta, e me colocar nisso. Ou seja, eu estou devendo alguma coisa, eu estou em débito, essa pessoa está me cobrando, ou seja, tem um perigo, tem alguém maior do que eu que pode me fazer um mal, que pode emocionalmente me ferir. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o cônjuge, pode ser o irmão, pode ser amigos, pode ser o chefe, pode ser Deus. São pessoas de autoridade e que a gente tem algum tipo de laço muito forte afetivo. O e-book é incrível, compre sim, o e-book é incrível. Eu nunca vi nada igual, como a teoria da raiz emocional do transtorno de ansiedade para curar a ansiedade, não existe igual. A dívida emocional é algo que eu não consigo pagar, o que para mim era uma promessa interna. Isso, Catarina fez uma consideração aqui, uma contribuição maravilhosa. A dívida emocional é algo que eu não consigo pagar, o que para mim era uma promessa interna. Exatamente. E como fazer para não entrar na dívida? O que fazer para não entrar na dívida emocional é fazer com que essa pessoa emocionalmente também não nos deva nada. É como se a gente quitasse todo e qualquer conflito e situação de desamor, desavença. Essa pessoa não me deve nada, eu não devo nada para ela. Porque toda pessoa que acha que deve, um dia cobrou. Toda pessoa que está nesse lugar de dívida, um dia fez o outro devedor. Nessa perspectiva. Como não entrar na dívida? Ninguém me deve nada emocionalmente, eu não devo nada emocionalmente para ninguém. Eu não consigo dormir no escuro se tiver só. Acho que pode ser algo de criança porque eu ouvi a história. Eu tenho certeza que é por isso. Eu escrevi errado. Não, mas deu para entender. Eu entendi perfeitamente o que você escreveu. Mais alguma questão e dúvida? Porque eu vou recapitular aqui tudo que nós acabamos de dizer. O medo, então, é real. Medo é uma reação fisiológica e biológica de algo real. Tem um bicho aqui e eu estou reagindo ou para atacar, ou para correr, ou para ir junto, ou para fugir. Então, no nosso reflexo de luta e fuga, a gente sempre vai, através da nossa amígdala e do nosso hipocampo. O que é a amígdala? A amígdala, ela vai observar a experiência real e dizer assim, tem um perigo aqui. E o hipotálamo, a amígdala vai reagir, o hipotálamo vai fazer com que o nosso corpo sinta. Como é que é isso? Ele que vai fazer com que o nosso coração dispare, ele que vai fazer com que os nossos músculos recebam sangue, ele vai fazer com que a gente tenha
vasodilatação, ele que vai fazer com que a nossa respiração fique ofegante, ele que vai fazer com que a gente tenha vontade de correr, ele que vai fazer com que a gente tenha esse impulso para ir. Beleza. E o que acontece? Todas as vezes que a gente está diante de uma situação que não tem perigo, a gente está tranquilo, está tudo bem na nossa vida e a gente tem essas mesmas sensações, isso é ansiedade. Então a gente precisa entender o que é que emocionalmente está desencadeando essas mesmas sensações de medo em algo que não existe, que não tem o porquê estar se sentindo assim, que não tem o porquê de se sentir com medo, né, de situações que não tem nenhum tipo de perigo. Emocionalmente, se é desencadeado, então a gente tem que ir para as relações emocionais. Diante de Deus, pequei, errei, fiz alguma coisa ruim. Deus pode me castigar? Deus está me cobrando alguma coisa? Eu posso transtornar na ansiedade. Errei diante da minha mãe, errei diante do meu pai. Não fui um filho que deu orgulho. Não fui um filho que cumpriu as promessas. Não fui um filho que eles esperavam. Eu posso entrar nessa dívida. Eu posso me colocar nessa situação de devedor. E qual é essa sensação? A qualquer momento, essa pessoa pode me cobrar. A qualquer momento, essa pessoa pode me deixar. A qualquer momento, essa pessoa pode parar de me amar. A qualquer momento, um perigo pode acontecer. Então, quando eu devo algo emocionalmente, mesmo que não tenha esse perigo, a minha amígdala vai reagir como se tivesse, porque a gente vai criar essas coisas. O nosso hipotálamo vai fazer com que o nosso corpo reaja a tudo isso, para correr ou para atacar, e o nosso córtex pré-frontal vai ter as mais mirabolantes imaginações de perigo, de dor, de morte, e de acidente, seja qual for, porque ele vai imaginar coisas muito terríveis a partir dessa liberação de um perigo que está acontecendo internamente e imaginário. Mais alguma dúvida e questão? A live de hoje vai ser bem mais simples, né? Bem mais rápida, porque ela é bem mais simples mesmo de dizer. Essas são as diferenças entre o medo e a ansiedade. Para sair, né, do transtorno da ansiedade, a gente precisa identificar emocionalmente quais são as nossas dívidas internas. O ser humano, pessoal, quero falar aqui agora de irmão para irmão. Abrir meu coração. O ser humano não foi feito para viver ansioso. O ser humano não foi feito para viver ansiedade. O ser humano não foi feito para viver temendo o futuro, temendo, né, coisas que não existem. Nós não vivemos para isso, nós não fomos criados para isso. Essas coisas acontecem porque o transtorno de ansiedade, na sua raiz, é um transtorno de relacionamento, é um transtorno da afetividade. Então essas questões que a gente pode até colocar como biológicas e tomar remédio para fazer com que a nossa amígdala seja menos ativa, fazer com que o nosso córtex pré-frontal tenha menos atividade, todos esses medicamentos e essas né, alternativas que a gente procura para fazer com que biologicamente a gente reaja de uma maneira mínima a essas situações, são coisas apenas para fazer com que a ferida tenha um band-aid, sabe? Assim, a gente vai só colocar um pano quente na dor. Se a gente identifica, e essa é a proposta que eu lanço com a minha teoria do transtorno da ansiedade ser a dívida emocional, né? A raiz. Isso que eu trabalho, isso que eu trago aqui, é para você identificar aquilo que causa a sua dor. É para fazer com que isso não seja mais nem mitigado, sabe? A gente não está nem suavizando as coisas. A gente está indo na raiz para você não mais viver sentindo ansiedade ou né, essa sensação de medo em coisas que não existem. A gente precisa fazer com que as nossas relações sejam relações muito mais saudáveis, porque é realmente, né? É tipo assim, não é que é realmente, mas é indiscutivelmente as nossas relações que vai fazer com que a nossa ansiedade fique transtornada. Vocês percebem que por não existir um perigo iminente, a ansiedade é uma construção emocional? E se é uma construção emocional, vem nas nossas relações? Vocês conseguem perceber isso? Então, emocionalmente, identificando as nossas dívidas emocionais e isso que nos coloca em perigo, a gente cura o transtorno da ansiedade. Porque a gente não veio para esse mundo para viver ansioso.
A gente não veio para esse mundo para viver essas dores. A gente não veio para esse mundo para ter sensação de medo e de perigo, onde não existe medo, né, e perigo. Onde não tem um leão, onde não tem o elefante, onde não tem o tigre, onde não tem hipopótamo. É hipopótamo que mata mais na África, né? Acho que é. Então, quando a gente identifica as pessoas que a gente está devendo emocionalmente, a gente faz com que a ansiedade simplesmente, o transtorno dela, né? Porque a gente é ansioso na vida, né? A gente quer muita coisa, a gente almeja muitas coisas, enfim. Mas o transtorno da ansiedade, a gente faz com que ele suma na nossa vida quando a gente para de dever às pessoas. Quando a gente entende que o bem-estar das pessoas não depende da gente. Quando a gente entende que a alegria e sentir amado pelo outro não depende daquilo que a gente faz, mas sim do que a gente é. É isso que faz com que a nossa ansiedade, o nosso transtorno de ansiedade vá embora. Meu esposo passa muito tempo pensando no pior, por isso fica ansioso. Sim, é exatamente isso. Imaginar coisas que não existem faz com que a gente crie ansiedade. Pensamentos ruins e reais entram no surto? Com certeza. Com certeza absoluta. Como resolvo isso? Você está falando das histórias que você ouviu? Peça perdão por ter ouvido. Peça perdão por ter dado ouvido e segue sua vida, Su. Não tem medo nenhum nisso. Pessoal, mais alguma dúvida e questão? Quem tiver mais alguma pergunta aí, pode perguntar, que a gente já está finalizando. Ansiedade e medo foram 2 pontos que eu achei assim, interessantíssimos, né, para trazer nessa série de lives, porque muitas pessoas hoje vivem ansiedade, e eu também vivi. Fui curado, não tenho transtorno de ansiedade há mais de 5 anos. E assim, é libertador, né? Viver uma vida livre, viver uma vida plena, viver uma vida assim, feliz demais. Aprendendo demais. Que bom, viu, Tati? Glória a Deus. Se não tem mais perguntas, nós vamos finalizar a nossa live de hoje. Ok? Se não temos, então vamos finalizar. Medo e ansiedade. Qual a dívida no caso de surto psicótico? Dívida emocional no surto psicótico não tem dívida emocional. Só no transtorno de ansiedade, que a gente pode colocar como raiz de transtorno da ansiedade. Quando tiver um gatilho, como fazer? Para a dívida emocional? O gatilho, essa pergunta é muito boa, porque aquilo que vai desencadear, né, esse gatilho que vai desencadear uma crise de ansiedade, é porque a dívida emocional está nos sinalizando alguma coisa. Ou seja, a dívida foi mais uma vez reativada. Então esse gatilho nem vai existir, o gatilho nem existe se a gente identificar a dor, se a gente identificar a dívida. Então quando você identifica a dívida, mesmo vindo qualquer tipo de sensação, se você já pensar com você mesmo, seu córtex pré-frontal vai fazer esse trabalho para você. Se você já pensar para você, porque o córtex, como eu falei, é ele que cria, né, essas situações imaginárias. Se a gente vai identificando a raiz ali, a dívida emocional, o córtex pode pensar assim: eu não estou devendo nada para essa pessoa. Eu não estou devendo nada para ninguém. Então, o gatilho, né, se desencadear, cessa. Vai embora. Quando tiver um gatilho, como fazer? Já expliquei. Foi esse pensamento ou não? Foi essa pergunta. Se não temos mais perguntas, vamos finalizar. Até amanhã, às 19 horas, mais uma vez. Nós vamos continuar nesse horário, porque esse horário ficou muito bom, esse horário das 19 horas. Então nós vamos fixar esse horário das 19 horas para as nossas lives. Ok, pessoal? Se não tem mais perguntas, finalizamos por aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Amém. Deus abençoe vocês também. Até mais, até amanhã. Amém, Su. Deus abençoe também. Com Deus.
Vou deixar gravado.